Olá, meu nome é Daniel Siqueira. Meu nome é Davi Neves. E hoje a gente vai ver sobre crescimento exponencial. Vamos lá? Pois é, muitas pessoas têm dificuldade em entender o crescimento exponencial justamente porque no nosso dia a dia, ao nosso redor, a gente está cercado de exemplos de crescimentos lineares, ou seja, crescimentos gradativos, de grão em grão. Como, por exemplo, a forma que a gente aumenta a nossa estatura, ou até mesmo a forma que a gente aprende alguma coisa, né? Então, causa um pouco de estranhamento para a gente um número pequeno num dado momento e depois de um determinado período, um número colossal, gigante. Não é à toa que quando a gente tem um caso, por exemplo, do banco, que enriquece bastante em relação às taxas, porque a gente vê aquela taxa pequenininha e a gente não vê esse valor final, né? Que é justamente um valor muito maior do que a gente tinha pego emprestado. Por quê? A taxa vai sendo aplicada e vai gerando um crescimento exponencial. Exatamente. Então, o crescimento exponencial, basicamente, é quando a gente tem um número que ele é multiplicado diariamente por um valor constante, de forma que ele cresce muito rapidamente e até chegar ao ponto dele matematicamente ser incontrolável. Isso significa que à medida que a quantidade aumenta, a taxa também vai aumentando, né? Com que ele vai sendo multiplicado. Isso, a gente também pode até pensar no exemplo das bactérias, né? Que elas se dividem pela metade e elas vão sempre se dividindo e vão crescendo de uma forma exponencial. Vamos ver um pouco mais de perto como isso funciona, né? As bactérias se reproduzem por fissão binária, ou seja, elas vão se dividindo ao meio, e o tempo entre as divisões é cerca de 1 hora, para a maioria das espécies, né? Então, vamos ver esse crescimento exponencial. Olha só, a gente tem até uma tabela, né, Davi? Olha só, que vamos supor que a gente comece com 2 bactérias só. E aí, passado 1 hora, são 4. 2 horas, 8. Depois, 16, 32. E ela vai andando assim. Olha só na nossa tabela quando a gente tem 30 horas. Olha o tamanho desse número. Eu não vou nem pronunciar ele aqui de tão grande que ele é. É exatamente isso, né, Daniel? Não é à toa que a gente pode observar até esse gráfico. A gente pode ver que ele começa um crescimento bastante discreto e do nada ele explode, né? Ele consegue, a gente observar esse gráfico do número de bactérias em relação ao tempo, a gente vê que o número de bactérias ele começa a crescer de uma forma absurda. E aí a gente consegue até visualizar como é uma característica de um crescimento exponencial. É por esse motivo que quando a gente usa um antibiótico por um tempo menor do que a gente deveria, ou com a dosagem errada, né, a bactéria cria mecanismos de defesa, porque a gente não consegue eliminar ela totalmente, já que ela começou a se multiplicar de uma forma muito forte, e ela começa a conviver ali com o antibiótico e ela se torna uma superbactéria. E aí, em alguns casos, pode ser até fatal, né, porque se o paciente estiver muito debilitado, isso pode acabar com ele. Então, é muito importante a gente obedecer esse tempo para que não deixe se tornar matematicamente incontrolável. Sim, sim. E aproveitando um pouco esse assunto sobre bactérias, a gente poderia pensar também no nosso caso, na nossa pandemia que a gente está convivendo atualmente, e a gente pode analisar como normalmente se comporta o gráfico de um crescimento de uma contaminação, né? A quantidade de casos que aparece. Se a gente observar essa imagem, a gente tem a transmissão descontrolada, que é justamente a linha vermelha, e ela cresce absurdamente. E logo depois, quando ela atinge o nível de que ela não tem mais quem contaminar, né, na população, ela começa a cair. E a ideia é que a gente achate essa curva, deixar ela mais achatada possível, para evitar a autocontaminação de uma forma exponencial, para que o sistema de saúde consiga suprir toda essa necessidade e atender toda a população. E a gente também trouxe aqui alguns dados concretos, né, dos números acumulados de contaminação aqui no Brasil, e a gente tem uma animação. Então, olha só, observa junto comigo como os dados eles vêm ali se movimentando de forma controlada e num dado momento, por algumas características, alguns acontecimentos, ele explode, né? Então ele vai lá para cima. Então se a gente observar no gráfico, no eixo X, a gente tem aqui os períodos, né? Então ao longo de 2020, e no eixo Y, aqui no vertical, a gente tem os casos de contaminação. Claro que aqui a grandeza está sendo utilizada em milhões, né? Então você observa exatamente isso que a gente viu acontecendo. Ele vem se controlando e depois num dado momento, ele explode, que é justamente a característica de uma curva exponencial. Perfeito. Então, a gente já conseguiu entender o que é o crescimento exponencial, conseguimos identificar de uma forma gráfica como se comporta um crescimento exponencial e também vimos alguns exemplos já da vida real aí, vimos como é o Covid, como ele se comporta e também a questão do crescimento de bactérias, desenvolvimento de bactérias e em relação ao banco, né? Exatamente. Então, a gente viu vários exemplos, mas e você aí? Será que tem algum exemplo ao seu redor do dia a dia que você consegue observar e verificar se é um crescimento exponencial ou não? Faz o seguinte, deixa pra gente aqui nos comentários, a gente vai ler todos, e aí a gente consegue trocar várias experiências entre a gente. Então,
Até a próxima! Até! Conheça os cursos de Data Science da Alura. Além das formações em Ciência de Dados e Machine Learning, temos também cursos de Business Intelligence, SQL, Excel, VBA e Power BI. Vem estudar com a gente!